Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 106, versículo 46, e diz assim: Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. O Salmo 106 fala das diversas vezes que o povo de Israel desobedeceu ao Senhor e o traiu, seja por idolatria ou em desobediência às suas ordenanças. E o castigo do Senhor era sempre entregar o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos. Se eles achavam que os outros deuses eram melhor do que o Senhor, então que fosse viver com eles nas nações pagãs onde eles eram adorados. Mas Deus sempre lembrava da sua aliança e sempre se voltava a ter compaixão pelo povo de Israel. E por isso ele tocava no coração dos seus inimigos, para que eles usassem de misericórdia com o povo de Israel. Como diz no versículo de hoje: os cativos se tornavam amigos e uma bênção para aquela nação ou família que os compravam como escravos. O povo de Deus tem essa capacidade de abençoar e salvar os seus inimigos. Quando somos bênçãos, não importa onde nós estamos, nós seremos abençoadores daquele lugar e daquelas pessoas onde nós estamos. Lembra de Labão, o sogro de Jacó? Ele manteve praticamente em cativeiro Jacó e sua família, porque ele tinha certeza que o Senhor estava lhe abençoando por amor a Jacó. Isso está lá em Gênesis 30, 27. O Senhor também abençoou a casa de Potifar por amor a José. Gênesis 39, versículo 5. Assim como a nação do Egito foram abençoados pela presença de José ali. O povo de Israel também foi para o Egito e fez com que aquela nação prosperasse de forma poderosa. E por isso os faraós mantinham em cativeiro aquele povo que lhes dava uma certa segurança e uma certa estabilidade, não somente financeira, mas como um grande reino diante das outras nações. A gente também não poderia esquecer da menina cativa, que ganhou o coração dos seus donos, ao ponto deles escutarem os seus conselhos. Mesmo sendo uma menina, eles conseguiam ver a mão do Senhor sobre aquela menina, indicando a eles que havia cura em Israel para o seu Senhor. E por isso ela indicou o profeta de Israel para curar o grande comandante Naamã. Isso está em 2 Reis, capítulo 5. E Daniel e seus amigos, que se tornaram amigos de vários reis babilônicos e medo-persas. Não poderíamos também esquecer de Esdras e Neemias, que foram tão abençoados que conquistaram a ajuda de reis pagãos para reconstruir Jerusalém. Os nossos inimigos muitas vezes são mais usados por Deus para ter misericórdia de nós do que nós teríamos misericórdia deles. Pois os inimigos de Israel, eles gostavam até de ouvir as canções do povo de Israel. E o povo de Israel era tão duro que se negavam em cantar, como diz lá no Salmo 137, versículo 1 a 3. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai,
cantai-nos um dos cânticos de Sião. Os próprios inimigos queriam ouvir as músicas de Sião. Eles sentiam prazer e alegria com as músicas de Sião. Os incrédulos gostam dos nossos louvores. Você sabia disso? Nas suas crises existenciais, nos seus maiores dramas, nos seus sofrimentos, eles escutam os nossos hinos. Quando eles precisam de oração, a quem eles consultam, senão a nós? Quando eles querem ensinar aos seus filhos a serem homens e mulheres de bem, é para nós que eles apontam, dizendo: aqueles são homens e mulheres íntegros. O próprio diabo sabe que esse mundo ainda não foi destruído, porque o povo de Deus ainda está aqui. E é por isso que os anjos seguram os 4 ventos, impedindo que esse mundo seja destruído. Enquanto o povo de Deus não for tirado desta terra, esse mundo vai permanecer. Portanto, mesmo em cativeiro, nós podemos abençoar os que nos perseguem e salvar muitos que nos maltratam. Como foi um conselho de Jesus quando esteve aqui. Ele disse: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus 5,44. Fazendo isso, vocês estão imitando o Pai, disse Jesus, porque Ele faz nascer o sol e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Está no versículo 45 de Mateus 5. Se Deus não fizesse com que nossos inimigos usassem de misericórdia conosco, certamente os cristãos já tinham sido exterminados da terra. Por isso, você que é servo de Deus tem muito mais obrigação de usar de misericórdia para com eles, pois o Espírito de Deus habita em vocês. Queridos, só existem inimigos porque muitas vezes nós mantemos essa chama da maldade acesa. Muitas vezes eles nos tratam mal e nós retribuímos a maldade. Porque a palavra de Deus nos aconselha a pagarmos um mal com um bem. Mas muitas vezes a gente quer vingança e muitas vezes a gente vai alimentando esse processo de maldade. E por isso que o mundo está como está. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a amarmos os nossos inimigos, a orarmos por eles, para que eles deixem de ser nossos inimigos. Muitas vezes eles são os nossos inimigos por algum comportamento nosso, porque muitas vezes a gente também é exclusivista e muitas vezes a gente se separa como um povo santo de Deus e ignora todas essas pessoas que poderiam ser uma bênção nas mãos do Senhor. A gente poderia passar o dia aqui citando casos de pessoas que foram levadas em cativeiros e se tornaram as pessoas de confiança daqueles inimigos. Nós podemos transformar o mundo, assim como Deus toca no coração dos nossos inimigos para que eles usem de misericórdia conosco. Nós, como servos de Deus, deveríamos ter essa atitude no nosso coração de tratar esses inimigos bem, porque a vingança pertence ao Senhor. Nós não estamos nesse mundo agora, nesse momento, para julgar. Nós estamos aqui para usar de misericórdia, para sermos testemunhas de Jesus e para fazermos a diferença na vida dessas pessoas que muitas vezes agem dessa forma, porque a vida sempre tratou eles de forma dura. E o povo de Deus deveria chegar com a misericórdia. Muitas vezes nós entramos na vida dessas pessoas para fazer a diferença. Muitas vezes aquele chefe carrasco precisava de uma pessoa como você que entrasse na vida dele e fizesse a diferença. Mas muitas vezes, assim como as outras pessoas se comportaram ao passarem pelas mãos dele, você também se comporta e fica odiando e desejando o dia que você vai se livrar daquela pessoa. E você tem nas suas mãos a chance de transformar essa vida para o reino de Deus. Eu sei que é difícil, mas com Deus tudo é possível. Muitas vezes
O inimigo nos mantém por perto para que eles sejam abençoados pela nossa presença. Quantas e quantas empresas a gente percebe maltratando o funcionário, mas não demite, mas não dá as contas a ele, porque sabe que é abençoado pela presença daquela pessoa. Mesmo não dizendo, mesmo não reconhecendo, mas ele percebe que somos abençoados e nos mantém ali. É importante que estejamos ali. O próprio inimigo, o próprio Satanás faz com que a gente fique naquele cativeiro para que aquela empresa consiga prosperar, para que aquela empresa vá adiante, ou seja, qualquer a situação, para que aquilo ali não seja destruído, aquele ambiente, pela maldade, pela perversidade do coração daquelas pessoas, são simplesmente usados pelo inimigo. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando, mas eu estou dizendo que assim como Deus trabalhou no coração dos inimigos de Israel para que eles usassem de misericórdia com o povo, da mesma forma Deus trabalha no nosso coração para que a gente alcance esses inimigos. E por isso alguns reis pagãos daquela época foram usados por Deus para fazer a vontade de Deus, até mesmo na reconstrução de Jerusalém. Teve muito material, teve muito dinheiro de reis pagãos que haviam levado o povo de Israel em cativeiro. Você precisa ser uma bênção na vida de todas as pessoas. Ser bênção na vida daqueles que são bons conosco, isso não há mérito nenhum. Tratar bem as pessoas mais próximas e chegadas, isso não tem mérito nenhum. Agora, quando nós vamos até o mundo e tratamos as pessoas que nos ferem de forma diferenciada, nós fazemos uma revolução no mundo. Jesus é lembrado até hoje por conta disso. Ele veio para revolucionar tudo. Ele tratou bem as pessoas que nunca foram tratadas bem. As pessoas que nunca foram tratadas dessa forma. Ele falou com pessoas perseguidas, ele falou com as minorias, ele tratou bem todas as pessoas que chegavam perto dele. Ele tratava com amor. Ele pediu perdão pelos seus algozes que estavam lhe machucando, lhe prendendo na cruz e lhe ferindo, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse Jesus mudou a história do mundo porque ele não agiu como todos agiriam. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo poderoso para exterminar aquelas pessoas que estavam sendo más. No entanto, ele trata com amor e nos ensina a amar os nossos inimigos. O mundo seria tão diferente se nós também usássemos de misericórdia com essas pessoas. O versículo de hoje nos diz que Deus tocou no coração daquelas pessoas que levaram o povo de Israel cativo para que usassem de misericórdia com ele. Até hoje Deus faz isso com os nossos inimigos. Ele não permite que eles usem toda a sua fúria para nos destruir. Ou você acha que um ladrão, ele queria apenas roubar o teu celular? O diabo ficou feliz porque você perdeu um celular. Era isso mesmo que ele queria? Na verdade, ele veio para matar e destruir. Ele queria acabar com você, mas não conseguiu. Apenas levou um celular porque Deus tocou no coração e Deus não permitiu que ele fosse adiante e que ele te maltratasse. Muitas pessoas têm o poder de te destruir, mas Deus toca em seu coração e não permite que isso vá adiante. É Deus que trabalha no coração dos nossos inimigos para que eles usem de misericórdia conosco. E por isso muitas pessoas não conseguem chegar às vias de fato, porque existem anjos que estão a nos proteger e existe um Deus que transforma toda e qualquer situação. Olha para os teus inimigos e você vai perceber muitas vezes que eles são mais fortes do que você. No entanto, eles não conseguem te destruir, porque Deus limita o poder deles e Deus faz com que eles usem de misericórdia com você. Então, mesmo na agressão, mesmo com toda essa maldade que está vindo sobre você através de alguém, isso ainda foi peneirado, isso ainda foi limitado. Deus não permitiu que ele viesse com toda a fúria.
Deus trabalha no coração dos nossos inimigos. Olha que tremendo essa palavra de hoje. E por isso você não será destruído. Então você precisa sair crendo nisso, que maior que seja a fúria do inimigo, ele tem limite, ele está preso à permissão do Senhor, que não deixa ele ir adiante. É por isso que nós conseguimos viver nesse mundo, porque muita ira é aplacada pela graça e pela misericórdia do Senhor, que sempre está nos protegendo e nos livrando de males piores. Por isso, o conselho bíblico, não somente em toda a palavra de Deus, mas em especial nas palavras de Jesus, é: ore pelos seus inimigos. Pague o mal com o bem. Faça a diferença. Seja Jesus nesse mundo. Ame as pessoas. Ah, Rogério, isso é muito difícil. É sim, mas você tem o Espírito de Deus em você. E Ele pode produzir o que você não consegue. Ele pode te dar o sentimento que você não tem. Ele pode te chamar à oração quando muitas vezes você não quer orar pelaquela pessoa. Mas você precisa quebrar esse ciclo de maldade. Precisa parar de ficar replicando isso. Precisa parar de ficar comentando até mesmo na família a maldade daquela pessoa com você e com as outras, criando um movimento de ódio entre as pessoas. Por que não olhar com olhos de misericórdia e entender que aquele inimigo foi apenas uma pessoa usada pelo inimigo e que nós deveríamos usar de misericórdia para com ele? Por que não fazer isso? E a gente não vai continuar essa corrente do mal que o inimigo plantou no nosso coração para que a gente se odiasse. Desde Caim e Abel, ele semeou ali a inveja, a maldade, e houve o primeiro assassinato. Nós não podemos entrar nesse jogo. Nós viemos para mudar a história. Nós temos que ser um José na casa de Potifar. Nós temos que ser uma menina cativa na casa do grande comandante do exército que acabou com o nosso reino. Nós devemos ser luz por onde nós formos. Nós fomos levantados para abençoar. Então, onde chegarmos, onde formos plantados, nós temos que florescer. Deus nos chamou para isso. Não faça o trabalho do inimigo. Peça a Deus para fazer o trabalho de Deus. Vamos orar por isso? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos ajuda a entendermos o nosso cativeiro. Mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo pessoas ao nosso redor nos machucando, nós podemos fazer a diferença através do Teu Espírito Santo, que nos ilumina, que nos faz ser luz por onde nós formos. Ao invés de amaldiçoar, que da nossa boca não saia nenhuma palavra desse tipo, mas a gente abençoe as pessoas, que a gente sempre tenha uma palavra motivadora, que a gente seja abençoadores até mesmo dessas pessoas que estão nos maltratando. Muitas vezes elas fazem isso usada pelo inimigo diante da ignorância de não te conhecer. Elas são usadas pelo inimigo para nos ferir. Mas Deus, nós te agradecemos porque o Senhor coloca no coração de nossos inimigos para que eles não nos destruam. Mas nós te agradecemos porque o Senhor aplaca a ira dos nossos inimigos. E muitas vezes eles não conseguem chegar até o fim daquilo que eles planejaram contra nós. Mesmo tendo algumas perdas, mesmo sendo um pouco machucados, nós não somos destruídos, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a esse cativeiro. Nós te pedimos e oramos por todas as pessoas que estão nos machucando nesse momento. Que o Senhor use de misericórdia com eles, que o Senhor trate eles com bondade, que o Senhor toque em seus corações e façam com que eles reflitam sobre aquilo que eles estão fazendo conosco. Seja alguém da nossa família, seja alguém no trabalho, seja algum amigo, alguém na igreja ou em algum outro movimento que teve contato conosco e do nada ou
usados pelo inimigo, eles tentaram nos machucar. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor trate o coração e as feridas dos nossos inimigos. Ajuda, Senhor Deus, nesse processo, até mesmo se for algo psicológico, que o Senhor organize as suas emoções, que o Senhor ajude para que esses maridos diminuam toda a sua fúria, que eles se controlem, que eles entendam o que eles estão fazendo com essa família, oprimindo dessa forma. Ou seja mesmo um chefe, que o Senhor coloque em seu coração que a vida passa muito rápido e que ele não pode estar somando para ele tanto ódio, tantas amarguras e colecionando tantas pessoas machucadas. Ajuda para que eles reflitam sobre isso e tomem decisões ao teu lado. Pedimos, Senhor, por todos os nossos inimigos. Ajuda-nos a sermos bênçãos nas suas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a constrangê-los através do amor. Ajuda, Senhor Deus, para que a gente fique calado quando eles, na verdade, querem que a gente revide, para que a briga comece, para que a discussão vá adiante. Pai querido, ajuda-nos a fazer o diferencial. Ajuda para que eles entendam que nós não somos iguais. Nós somos teu povo santo, escolhido e separado para fazer a diferença nesse mundo. Nós vamos sair nesse novo dia, não sabemos o que vai acontecer, mas cremos que o Senhor está conosco e o Senhor vai tomar conta de todas as nossas emoções. Nós cremos nisso porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.